Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maxwell, professor de Química, e hoje vou continuar falando para vocês sobre a tabela periódica. Na última aula, nós vimos a relação da tabela periódica com a teoria atômica, ou seja, a relação da tabela periódica com o diagrama de Linus-Pauling, com o átomo de Bohr. Então nós conseguimos, de certa maneira, amarrar esses conteúdos. Hoje eu vou continuar falando da tabela, vou falar um pouco mais da nomenclatura que nós temos nessa tabela periódica. Olha, tá aí a tabela, né? Lembram-se que nós dividimos a tabela em 4 grandes grupos, 4 grandes blocos, né? Então aqui eu tenho o bloco do S, bloco P, bloco D e aqui o bloco F. Lembram disso? Todos os elementos aqui do bloco S, os seus últimos elétrons preenchidos, ou seja, o seu subnível de maior energia, se encontra nos orbitais do tipo S. O bloco P, o seu subnível de maior energia, é um subnível do tipo P. O do bloco D, todos eles têm como subnível de maior energia um subnível do tipo D. E do bloco F tem seu subnível de maior energia, um subnível do tipo F. Muito bom. Essa tabela contém principalmente metais. Pouco mais de 2/3 dos elementos da tabela periódica são metais. Todo esse bloco S é composto de metais. Todo esse bloco D composto de metais. Alguns elementos do bloco P também têm características de metais, né? Incluindo os do bloco F que estão aqui junto, né? Que também são metais. Então a maioria é metal. Vamos apresentar para você aqui, ó, o primeiro grupo, que é um dos grupos mais importantes e ele leva até um nome, ele tem até um nome, que é o grupo dos metais alcalinos, tá? Agora, esse segundo grupo é o grupo dos metais alcalino-terrosos. É um nome dado, apenas isso. O terceiro aqui, ó, todo esse grupo aqui, marcado de azul, claro, ele leva o nome de metais de transição. Esse aqui, marcado da cor roxa, leva o nome de pós-metais de transição. Há muitas tabelas que trazem os metais de transição e os pós-metais de transição juntos, com a mesma coloração. Afinal de contas, são todos metais de transição. O detalhe é que esses metais de transição aqui em lilás, em roxo, que é o pós-metais de transição, ele tem algumas características um pouco diferentes dos demais metais. Por exemplo, ele apresenta um ponto de fusão não tão alto quanto todos os outros metais. Ele tem uma baixa resistência mecânica. Então, como ele tem algumas propriedades diferentes, eles criaram os pós-metais de transição. Mas não deixa de ser metal, continua sendo metal. O que está em amarelo aqui são chamados de metalóides. Bom, o que é um metalóide? Metalóide são elementos químicos que estão entre os metais, que todos esses aqui são metais, e os não metais, o que está aqui em verde e rosa. Como ele está entre os dois, eles apresentam características similares aos dois. Tá bom? Então, por exemplo, aqui nós temos o boro. Ó. O boro é um elemento químico que, quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, ele apresenta apenas 3 elétrons na camada de valência. Apenas 3 elétrons na valência. Então, a princípio, ele deveria se comportar como um metal. Mas na prática, quando ele vai se ligar a um outro elemento químico, ele acaba se comportando como um ametal. E por que ele não doa esses elétrons? Por falar em doar elétron, receber elétron, nós vamos ver isso quando nós formos estudar ligações químicas, daqui a algumas aulas, tá bom? Então, esse boro ele não doa elétrons como um metal costuma doar para poder se ligar. Não, ele não faz uma ligação via ligação iônica. Ele faz uma ligação via ligação covalente. Ele compartilha elétrons. Tá bom? Então, os metalóides têm características entre os dois, entre metais e entre ametais. Então, o que está em verde são chamados não metais. Desses não metais, a gente destaca 2 grupos, ou 2 famílias,
que são muito importantes e extremamente usadas em química, principalmente no ensino médio, que é essa família 6A, ou se preferir, grupo 16, e ele são chamados de calcogênios. Eu tenho aqui a família 7A, ou se preferir, grupo 17, que é chamado de halogênios. Então, quais as famílias que possuem nomes, né? Então, são metais alcalinos, família 1A, ou grupo 1, metais alcalinos terrosos, família 2A, ou grupo 2, os calcogênios, que é a família 6A, ou grupo 16, os halogênios, que é a família 7A, ou grupo 17, e, por fim, os gases nobres. Gases nobres porque eles já são estáveis. Não precisa se ligar a nenhum outro elemento químico para adquirir a estabilidade química, tá bom? O que não impede que eles façam ligações. Eles, mesmo sendo estáveis, eles podem fazer ligações. Aqui embaixo nós temos os lantanídeos e os actinídeos. O que é isso, pessoal? Olha, os lantanídeos, em realidade, eu até já disse isso na última aula, eles nem deveriam estar aqui. Tanto os lantanídeos quanto os actinídeos deveriam estar aqui dentro da tabela periódica. Só que lembra, nós teríamos uma tabela periódica comprida, né? Então, o que o pessoal fez? Preferiu pegar todos esses elementos aqui, que deveriam estar aqui, e colocaram eles nesse bloco aqui embaixo, que é o do bloco F. Tá bom? E também são metais de transição, considerados metais de transição. Agora, já entendemos, né, os principais nomes, que a tabela tem principalmente metais, nós temos os ametais também. E agora nós vamos ver com relação à estabilidade do sistema. Bom, existe uma regra muito usada, que é a regra do octeto. A regra do octeto diz o seguinte: o átomo deve possuir 8 elétrons na sua camada de valência para adquirir a estabilidade química. Então, para que um átomo seja estável, ele precisa ter 8 elétrons na valência. Normalmente, como que ele adquire 8 elétrons na valência? Fazendo ligações com outros átomos, com outros elementos químicos. É assim que funciona. Ou então, ele pode receber ou doar elétrons para isso. Bom, aqui eu estou apresentando para vocês um diagrama de Linus-Pauling para facilitar a nossa compreensão. E eu vou colocar aqui, fazer a representação dos elétrons do hidrogênio. Não é 12, porque só tem um elétron, né? Então o hidrogênio tem número atômico igual a 1. Então ele tem apenas um elétron. Está aqui, um elétron. Seguindo a regra do octeto, para que esse hidrogênio seja estável, ele precisaria receber mais 7 elétrons para ficar com 8. Concordam? Bom, mas na realidade não é isso que acontece. O hidrogênio ele consegue ficar estável com mais um elétron, com 2 elétrons na sua distribuição eletrônica. Isso acontece quando ele faz ligações químicas. Então, essa já é a primeira exceção à regra do octeto, né? Que ele estabiliza com apenas 2 elétrons. Mas é porque ele tem uma camada fechada, concordam? Aqui, o orbital 1s está fechado, com todos os elétrons preenchidos. Agora, antes de passar para o próximo, essa configuração aqui também é a configuração do hélio, que possui número atômico igual a 2, então ele tem 2 elétrons, e está aqui, 2 elétrons. É um gás nobre, logo ele é estável com 2 elétrons. Também foge à regra do octeto. Em realidade, são várias as exceções da regra do octeto, mas a compreensão dessa regra é interessante para nós. Bom, agora eu vou fazer a distribuição do lítio. Está aqui o lítio, né? Com número atômico igual a 3, então ele tem 3 elétrons, e está aqui. Como que o lítio estabilizaria? De acordo com a regra do octeto, qual que é a camada de valência? A segunda camada. Então, quantos elétrons ele tem na segunda camada? Apenas 1. Para ele estabilizar, ele tem que ter 8. Então, ele teria que ganhar 7 elétrons. Isso é energeticamente muito desfavorável. Então, o que acontece para ele estabilizar? Ele doa esse elétron via ligação química. Quando ele doa esse elétron, ele acaba ficando apenas com 2 elétrons. E aí, estabiliza assim como o hélio é estável. Agora, eu coloquei um mais um aqui,
Sabe o que isso significa? Isso aqui é o número de oxidação de todos os elementos químicos aqui da família 1A. Bom, o que é o número de oxidação? O número de oxidação é a carga com que esse elemento químico ficaria estável. Ficaria não, fica estável. Por exemplo, o caso do lítio. O lítio tem um elétron no orbital 2s. Para ele estabilizar, ele precisa perder esse elétron. Quando a gente tira esse elétron, vamos lembrar lá dos íons. Quando a gente arranca um elétron do sistema, o sistema fica com carga positiva, porque o elétron tem carga negativa. É só a gente lembrar. O lítio tem 3 prótons só. 3 prótons. E tem também 3 elétrons. Quando eu tiro um elétron, eu passo a ter 2 elétrons e 3 prótons. Se eu fizer um balanço de carga aqui, ó, uma análise dessas cargas, eu vou ter 3 cargas positivas, 2 cargas negativas. Quando eu somo isso, sobra para mim uma carga positiva. Então, todos os elementos químicos da família 1A vai ter NOx mais 1, ou seja, eles vão se estabilizar perdendo ou doando um elétron. Tá bom? Agora, a família 2A, o berílio. O berílio tem 4 elétrons, tá? Que é a distribuição eletrônica do berílio. Para ele estabilizar, ou ele ganha 6, ou ele perde 2. Então vai perder 2. É energeticamente mais favorável. Quando ele perde esses 2 elétrons, ele fica com carga parcial igual a mais 2. Então esse é o NOx. Todos os elementos químicos da família 2A têm NOx mais 2. Professor, quando que eu vou usar o NOx? Quando a gente estiver trabalhando com ligações químicas. Quando nós formos falar de ligação iônica, ligação covalente, esse NOx é fundamental. Se você não compreender o NOx, você terá grandes dificuldades na matéria de ligações químicas. Então, tem que compreender. Quando eu tenho NOx mais 1, isso quer dizer assim, olha, para esse elemento, para esse átomo ficar estável, ele precisa perder um elétron. E quando eu perco um elétron, a carga fica positiva, a carga do sistema fica positiva. A família 2A, ou grupo 2, vamos perder 2 elétrons para estabilizar. Agora, olha só. Aqui eu estou apresentando para vocês, ó, aqui. Esse aqui é o boro. Tem 5 elétrons, está aqui o boro. O boro, ele vai, para ele estabilizar, ou ele perde esses 3, ou ele precisa fazer novas ligações para poder completar aqui os seus orbitais. E é isso que vai acontecer. Nós vamos ver isso melhor lá em ligação covalente. Tá? Aqui é a distribuição eletrônica do carbono, distribuição eletrônica do nitrogênio. É interessante, pessoal, olha que legal. Todos os elementos químicos aqui da família 3A, ou grupo 13, né, se você preferir chamar por grupo, terão 3 elétrons na camada de valência. Camada de valência é a camada mais distante do núcleo com pelo menos um elétron preenchido, né? Então, todos os elétrons aqui da família 3A ou do grupo 13 vão ter 3 na valência. Todos os elementos aqui da família 4A ou do grupo 14 vão ter 4 elétrons na valência. Ah, professor, não estou entendendo esse negócio de valência. Valência é a camada. Então, olha só. Qual que é a última camada? É a última camada preenchida, nesse caso. É a camada 2. Na camada 2, eu tenho 2 subcamadas ou 2 subníveis, que é o subnível 2s e o subnível 2p. Mas ambos esses subníveis, eles formam a segunda camada, que é a camada mais externa. Então, quantos elétrons eu tenho na segunda camada? 4. No caso dos elementos aqui da família 5A ou grupo 15, eu vou ter 5 elétrons na última camada. No caso do oxigênio e dos demais elementos da família 6A, eu vou ter, da família 6A, perdão, eu vou ter 6 elétrons na última camada. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu adicionar mais um elétron, eu vou estar agora com 7 elétrons na última camada, que é a camada do flúor. Tudo bem? Agora eu já estou com um elétron lá no 3s. Qual que é a minha camada de valência aqui? Minha camada de valência é a camada 3. Quantos elétrons tem na camada 3? Apenas um. Logo, essa configuração eletrônica aqui é a configuração eletrônica do sódio. Bom? Agora, essa aqui é a configuração eletrônica do magnésio.
Ah, professor, como é que você sabe que é o magnésio? Bom, porque eu sei que aqui tem 12 elétrons, sei que o número atômico do magnésio é 12, então tá pronto. Agora imagine que você não saiba que elemento é esse e nem saiba onde ele está na tabela periódica. Dá para prever? Dá, nós já vimos isso nas últimas aulas, vou mostrar aqui rapidamente. Se eu tenho essa distribuição eletrônica, como que eu prevejo onde ele se encontra na tabela periódica? Muito simples. Para eu saber em que período ele está, lembrando que período é aqui na horizontal, tá? São os períodos, ou níveis, ou camadas. Ele está no período 3, porque minha camada de valência é a terceira, então ele está nesse período. Ó. O magnésio vai estar nesse período aqui, ó. Tá bom? Agora, em que elemento, qual dos elementos desse período é o magnésio? Como é que eu sei? Eu tenho que saber em que bloco ele se encontra. Para eu saber em que bloco ele se encontra, eu avalio o subnível de maior energia. Qual que é o subnível de maior energia? É aquele que nós preenchemos por último. E qual que é? É o 3s. Então, o 3s aqui tem quantos elétrons? 2. Então, é o 3s2. Logo, se é 3s2, ele está no grupo 2 do bloco S. Então, vem aqui para o bloco S, que é esse bloco, vem para o grupo 2 do bloco S, que é esse segundo grupo, e vou aqui no terceiro período. Então, nós temos o magnésio aqui. Tá bom? Aqui eu estou fazendo a distribuição eletrônica, né, do magnésio, no caso. Agora, olha só. Vou fazer a distribuição eletrônica do oxigênio, que tem 8 elétrons. Então, vai ser 1s2, 2s2, 2p4. Distribuir os 8 elétrons aqui. Agora, para que ele fique estável, ele precisa atingir a regra do octeto, ou seja, ter 8 elétrons na valência. Quantos elétrons o oxigênio tem na valência aqui? 6. Então falta 2. Então, para o oxigênio estabilizar, ele precisa ganhar 2 elétrons. Isso quer dizer que o seu NOx, ou número de oxidação, vai ser menos 2. Ah, como assim? Tá, eu tenho o oxigênio. Se ele ganhar 2 elétrons, ele estabiliza. Quem ganha 2 elétrons ganha 2 partículas com cargas negativa. Com carga negativa. Ele, o oxigênio aqui da tabela, tem uma carga zero, é neutro. Todos os elementos aqui da tabela têm carga zero, são neutros. Então, quando ele ganha esses 2 elétrons para estabilizar, ele passa a ter agora uma carga igual a menos 2. Todos os elementos aqui da família 6A têm carga menos 2. Agora, com 7 elétrons na valência, é o caso aqui do flúor, que tem número atômico igual a 9, então tem 9 elétrons. 2 com 2, 4, com 5, 9. Falta quantos elétrons para estabilizar? 1. Se falta um elétron para estabilizar, quando ele ganha esse elétron, qual que é a carga do sistema agora? Menos 1. Aí. Tá bom? Então, essa regra do octeto é muito interessante. Tem diversas exceções, nós vamos ver essas exceções ao longo do curso, mas é muito interessante que a gente a compreenda. E compreenda também o NOx, porque isso vai fazer muita falta, é muito importante lá nas ligações químicas, tá bom? Então vou encerrar essa aula de tabela periódica por aqui e não se esqueça de se inscrever no canal, ative aí as notificações para receber um e-mail quando nós estivermos publicando novas aulas de Química, tá bom? Um abraço a todos, tchau, tchau!